Olá, 2 de janeiro de 2019, as principais notícias desta quarta-feira estão aqui na TV Difusora. Governador Flávio Dino toma posse para segundo mandato e anuncia Pacto Estadual da Aprendizagem e ajuda o governo federal para reabrir creches no Maranhão. Osmar Filho é o novo presidente da Câmara de Vereadores de São Luís. Cerimônia de posse de Bolsonaro tem público abaixo do esperado e jornalistas reclamam das condições de trabalho do evento. No esporte, confira a preparação do Imperatriz para a temporada. E o ano começa com aumento no preço do diesel, manutenção de tarifa de energia e novo salário mínimo. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Um ótimo dia para você, um feliz ano novo, um ótimo 2019 para todo mundo. Você que nos assiste em todo o estado do Maranhão, estamos começando. Esse é o primeiro Bom Dia Maranhão de 2019 ao vivo. Ontem nós tivemos a reapresentação da nossa retrospectiva 2018. Estamos começando o nosso Bom Dia Maranhão nesta quarta-feira diferenciada, né? Vindo aí de um feriado, enfim. Muita gente voltando ao trabalho hoje, recesso aí durante a semana, um feriado meio que prolongado aí já com as festas de fim de ano, mas agora tudo volta ao normal, né? Vamos lá, vamos em frente. E aqui estamos com o nosso Bom Dia Maranhão, unindo todo o estado através da informação. Claro que um dia como hoje não poderia ser diferente, nós vamos dar um amplo destaque aqui à área política, acompanhando as cerimônias realizadas no dia de ontem em Brasília, com a posse do novo presidente Jair Bolsonaro, aqui na capital maranhense, com a nova mesa diretora da Câmara de Vereadores de São Luís e também a posse e a cerimônia de recondução do cargo do governador Flávio Dino. Ontem a Difusora transmitiu, inclusive, ao vivo essa cerimônia de recondução do cargo, a Rádio Difusora FM e também a TV Difusora. Lá no Palácio dos Leões, portanto, houve a recondução ao cargo do governador reeleito. Na hora de receber a faixa de governador, Flávio Dino convidou representantes de diversos segmentos, como indígenas, professores e estudantes, para a cerimônia que se encerrou com um show de artistas maranhenses em frente à sede do Executivo Estadual. Vamos ver. No Palácio dos Leões foi a vez do ato público de recondução do governador Flávio Dino ao cargo. A faixa governamental foi conduzida e entregue por 7 representantes de setores como indígena, professores, pessoas com deficiência, cultura e estudantes. Para nós é um momento muito importante porque demonstra o interesse e a preocupação do nosso governador em garantir políticas públicas que sejam realmente efetivas para as pessoas com deficiência e patologias. Estou bem agradecido por essa convocação e eu estou esperando que a gente tenha um bom sucesso com esse novo governo agora de novo. Emocionado, o governador recebeu a faixa ao som de um coral, formado por estudantes da cidade de Santa Luzia. Nós podemos tudo, nós podemos. Flávio Dino dedicou um momento a agradecer à família, eleitores e aos senadores Everton Rocha e Elisiane Gama. Vejam como a democracia e a república fizeram bem a esse palácio. Esse palácio não é mais de poucos, ele é de todos. Flávio Dino também relembrou mudanças, como a transformação da antiga Casa de Veraneio na Casa de Apoio Ninar. Reiterou compromissos como o equilíbrio fiscal, direitos humanos, captação de investimentos e qualificação do servidor público. Muitos colegas governadores, ao tomarem posse, falaram de menos Estado, menos serviços públicos, menos servidores públicos. Eu creio em outro ideário. Só é possível haver desenvolvimento com serviço público e gratuito para todos. O governador também anunciou conversas com o governo federal. Diz que para o bem do Maranhão vai liberar recursos para a entrega de creches em todo o estado. Por fim, anunciou 3 compromissos para o novo mandato. Entre eles, defender a democracia e a Constituição. Aproveitou e fez críticas à defesa de armas pelo presidente Bolsonaro. Em plena democracia, alguns mostram todos os dias nela não crer. Eu acredito na democracia e por isso quero dizer que este Estado nunca se calou. Este Estado do Maranhão nunca se omitiu.
Aos que oferecem armas, eu ofereço numa das mãos o ramo de oliveira da paz e no outro a flor de quem ama o Brasil e ama o Maranhão. As portas do Palácio dos Leões foram abertas para o povo. A multidão que acompanhou a solenidade também recebeu um presente, um show com artistas maranhenses, entre eles o cantor Zé Cabaleiro. É um fato de ser democrático, aberto ao público, mas também um encontro entre nós, artistas de várias gerações, né? César Teixeira, José Sobrinho, Célia Maria, Joãozinho Ribeiro. Uma grande festa. Aqui no estúdio eu recebo o nosso comentarista de política, John Coutrin. John, feliz ano novo para você. Primeiro programa já de 2019. Um ótimo dia. Feliz ano novo, Adalberto. Feliz ano novo a todos e bom dia, claro, a todos que nos acompanham neste momento. John, vamos falar da cerimônia ontem de recondução primeiro. Daqui a pouco a gente vai mostrar a reportagem feita lá na Assembleia Legislativa. Houve uma coletiva de imprensa, alguns atos foram assinados, medidas já anunciadas. Mas vamos falar sobre esse evento de ontem. O que você achou do evento? Foi um evento marcado pela emoção, né? As pessoas participaram, muita gente participando ali. A gente estava lá transmitindo ao vivo. E a simbologia do ato de representantes ali dos povos indígenas, a dos professores, dos estudantes, como é que da cultura também? Adalberto, primeiro é importante destacar o seguinte, o governador Flávio Dino continuará focando o seu próximo governo, os próximos 4 anos, na questão de um mandato popular. Tanto que isso foi muito simbólico, principalmente representante dos vários segmentos sociais, ou seja, houve uma transmissão da faixa de governador, ou seja, ele colocou vários representantes de segmentos sociais e essas pessoas foram transmitindo uma faixa para outra até chegar ao governador, ou seja, ele queria frisar com isso, explicitar que o governo dele continuará sendo um governo voltado para aqueles menos desfavorecidos, para aqueles segmentos sociais, inclusive, ele anunciou no seu próprio discurso a implantação, Adalberto, a assinatura de decretos para a implantação de outros programas sociais no governo, isso nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, foi muito importante a simbologia da participação popular, ou seja, todas as vezes que o governador Flávio Dino ali toma posse, assim foi a primeira posse dele, ele fez questão de tomar posse junto ao povo, ou seja, ele abriu as portas do Palácio dos Leões e ali nós temos algo inédito no Maranhão, que foi quando a população pôde entrar no Palácio dos Leões, ou seja, o próprio Flávio frisou no seu pronunciamento, ele quer governar com o povo, quer governar para o povo, ou seja, ele diz, inclusive disse o seguinte, que o povo tem ajudado ele a governar, que ele não se sente só, ali governando o Maranhão, mas que a população tem ajudado ele, ou seja, é importante essa simbologia dele fazer um mandato voltado para a população, principalmente para aqueles que mais necessitam dos serviços do Estado e dos serviços públicos. Então, muita gente presente, Adalberto, então foi um discurso emocionante, mais uma vez, em relação aos leões, que na primeira vez ele falou, fazendo uma analogia com os leões, o Palácio dos Leões, ali disse que os leões iriam ver democracia, e dessa vez ele fez questão de dizer que agora o Maranhão tem república e agora o Maranhão tem democracia. Ele repete muitas vezes, Adalberto, a palavra democracia, ou seja, ele frisou muito essa questão da democracia e representação popular no seu governo. John, ainda repercutindo a questão do discurso de ontem, desta cerimônia, várias referências foram feitas ao presidente Jair Bolsonaro. Aliás, o Flávio foi interrompido 2 vezes por gritos das pessoas de Lula livre e ele não, né? Esses foram 2 momentos do discurso em que a população se manifestou de forma tão forte que ele teve que parar o discurso nesse momento. E ele fez algumas referências à questão do armamento, você viu aí na reportagem, ao Estado mínimo, né, que foi anunciado pelo Bolsonaro, e ele fazendo o contraponto do Estado no tamanho certo, apesar do apoio ao setor produtivo, e fez referências fortes à questão da democracia, quando no discurso do Bolsonaro ele fala do fim do socialismo. Ou seja, a gente vai ver de fato essa polarização, John, ao longo desses próximos anos? Parece sim, né? O Flávio, ele tem dito o seguinte, que ele discorda, tem várias discordâncias, dissidências ideológicas e políticas com o governo do Jair Bolsonaro. Mas ontem me alegrou muito, Alberto, fiquei muito feliz quando o governador Flávio Dino se colocou à disposição para dialogar com o futuro governo Bolsonaro. Ele inclusive, nesses discursos, ele ressaltou, enfatizou várias vezes
que as divergências no campo ideológico não impedirão de convergir para os interesses do Maranhão. E isso ele demonstrou quando propôs ajudar o governo federal na conclusão de creches, escolas aqui no Maranhão. Ou seja, ele disse que está à disposição, vai enviar um ofício hoje ao governo Bolsonaro, onde se coloca à disposição para ajudar, inclusive com recursos financeiros dos municípios, do Estado e do governo federal, para concluir essas creches. Então, ou seja, ele se colocou à disposição do governo federal e, claro, no sentido de dialogar, de estar próximo, ou seja, ele não, apesar dessas discordâncias políticas e ideológicas, ele não vai, Adalberto, colocar isso em primeiro plano. Em primeiro plano, o próprio Flávio disse que está, sim, os interesses da população do Maranhão. Ok, John, agora a gente vai ver uma reportagem que foi feita na Assembleia Legislativa, onde aconteceu a cerimônia de posse do governador e do vice Carlos Brandão. A repórter Elaine Correia acompanhou. Flávio Dino chegou à Assembleia Legislativa e foi direto falar com a imprensa. Em pronunciamento, reafirmou compromisso e investimentos para o Maranhão, como a criação de programas sociais e do complexo industrial do Porto do Itaqui. Um projeto de lei de enorme importância, em que nós estamos capitalizando a empresa maranhense de administração portuária e dotando o Porto do Itaqui da chamada retroárea, para que nós possamos fortalecer ainda mais o vetor logístico para o desenvolvimento do Maranhão. Entre as medidas da nova gestão está o Pacto pela Educação. Neste ano de 2019, além da preocupação fundamental com a rede estadual de ensino, nós vamos aprofundar os programas de parceria com os municípios, no que se refere às creches e à educação infantil. A cerimônia, comandada pelo presidente da Casa, Otelino Neto, do PCdoB, aconteceu na presença de senadores, deputados estaduais e prefeitos. Nossa expectativa é de que o Maranhão continue avançando e continue se tornando um estado cada vez menos injusto, havendo distribuição de riquezas e assim os maranhenses possam viver cada dia melhor. No momento no qual não apenas a eleição do governador, mas também a eleição de 2 senadores do nosso grupo, o governador Flávio Dino, eu como prefeito de São Luís, os outros prefeitos do Maranhão terão aí também 2 senadores para poder nos ajudar lá em Brasília, com o governo federal. Flávio Dino foi eleito com 59,29% dos votos válidos nas eleições do dia 7 de outubro de 2018 e assume o cargo por mais 4 anos. Ele foi o primeiro governador eleito pelo PCdoB no país. Ex-juiz federal e professor, é natural de São Luís e entrou na carreira política em 2006. Nas últimas eleições, conseguiu ainda eleger 2 candidatos ao Senado Federal, Elisiane Gama, do PPS, e o Everton Rocha, do PDT. Foi para isso que nós pedimos a oportunidade ao povo do Maranhão, para que nós tivéssemos 2 senadores aliados, amigos do Estado, que pudessem estar irmanados, ajudando o governador Flávio Dino e os nossos prefeitos a executar suas ações. Após ser empossado junto ao vice-governador do Estado, Carlos Brandão, Flávio Dino criticou o porte de armas e disse que pretende fazer um governo que favoreça os mais pobres. Todos e todas no Maranhão viverão numa sociedade cada dia mais democrática, igualitária, compromisso com o desenvolvimento do nosso Estado, representada pelo compromisso, pelo dever de nós fazermos investimentos públicos e, ao mesmo tempo, garantir um ambiente de negócios favorável ao investimento privado. John, várias medidas anunciadas aí, já o governo começando na prática, digamos assim, inclusive compromissos de campanha. Né? Exatamente, Alberto. Eu fiz até questão de anotar alguns pontos elencados pelo governador Flávio Dino no seu discurso. O primeiro ponto foi o seguinte, que ele disse que vai fazer um governo ainda melhor. Isso nós vimos falando, inclusive na semana passada, de que a proposta dele é fazer um governo melhor, até porque para que haja uma repercussão nacional, Adalberto. O governador Flávio Dino ele tem interesses políticos nacionais, inclusive de concorrer, quem sabe, daqui a 4 anos ao cargo de presidente da República. Então ele precisa fazer um governo ainda melhor e com ampla repercussão nacional. Ele disse que o seguinte, que não vai se fazer um governo mais do mesmo, mas um governo imaginativo e um governo criativo
porque ele avalia que a experiência não pode colocar ele na mesmice. Além disso, ele estabeleceu 3 compromissos, ou seja, 3 eixos principais que serão o seu governo. As principais diretrizes são o seguinte: equilíbrio fiscal. Essa é a principal palavra que tem sido pregada, não só pelo Flávio, mas também por todos os governadores que enfrentam essa crise, ou seja, um equilíbrio de receitas e despesas. O próprio governador Flávio Dino tem dito, Adalberto, que será um ano difícil e ele precisa, então, colocar como prioridade essa questão do equilíbrio fiscal. O segundo ponto foi um governo probo e honesto. O governador continua dizendo, Adalberto, que assim como o seu primeiro governo, ele vai sair do seu segundo com as mãos e a ficha limpa. Esse foi um compromisso dele, também uma segunda diretriz. A terceira diretriz foi a questão dos direitos humanos e dos direitos fundamentais, ou seja, ele vai continuar desempenhando políticas públicas, alinhavando políticas públicas no sentido de resguardar esses direitos e também de fortalecer esses programas relacionados aos direitos humanos, direitos sociais, inclusive assinou decretos, como a reportagem falou, a questão dos impostos serão revertidos aí para os mais pobres. Então, 3 fatores interessantes no governo dele. Ele também disse, Adalberto, como nós falamos no começo, em relação a espaços de diálogos para atender o interesse público, que se refere, claro, a esse diálogo com o governo federal, quando, mais uma vez nós dissemos, ele vai aí tentar implantar uma parceria no sentido, primeiro, de concluir as escolas e as creches aqui, no sentido de dialogar com o contrário para atender os interesses do povo do Maranhão. Então é importante, Adalberto, essas 3 diretrizes, esses 3 diretrizes que ficaram aí explícitas no discurso do governador, e são compromissos, e eu destaco, claro, essa questão do equilíbrio fiscal, porque se as contas não estiverem arrumadas, o governador não vai conseguir fazer aquilo que ele se propôs entre seus compromissos de campanha. E o Pacto pela Aprendizagem anunciado como primeira grande medida envolvendo, inclusive, todos os municípios, não é, John? Exatamente. Olha, o primeiro dia do ano, como você viu aí, foi marcado por essas cerimônias, não é? E logo cedo, nós tivemos pela manhã, no primeiro dia, na FIEMA, o mais jovem vereador assumindo a presidência da Câmara daqui da capital, que esse ano completa, inclusive, 400 anos. Vamos ver. Durante a solenidade, o tradicional juramento. O vereador Astro de Ogum, do PR, que deixou a presidência para assumir a vice-presidência, passou o comando do Legislativo Municipal para o vereador Osmar Filho, do PDT. O presidente empossado está em seu 2º mandato e é o vereador mais jovem a assumir a presidência da casa. Pelo princípio da continuidade e da impessoalidade, nós assumiremos hoje a Câmara Municipal de São Luís, já dando continuidade ao trabalho, colocar em prática as metas que a gente traçou e tudo aquilo que foi debatido em campanha com os colegas vereadores. Astro de Ogum se despediu da presidência fazendo um balanço de suas ações. Eu acho que a Câmara está em boas mãos. Ao meu sucessor, estou desejando muita felicidade, um grande trabalho, dê continuidade àquilo que a ênfase que a gente conseguiu dar na Câmara Municipal de São Luís, né? As mudanças foram bastante significativas, incluindo concurso público, estação de transporte, tantas coisas boas que a gente fez pela Câmara Municipal, revitalizamos o prédio, né? O senador Everton Rocha, que é presidente do PDT no Maranhão, esteve no ato de posse e destacou que essa é a primeira vez que o partido tem um representante no comando da Câmara. Assume a Câmara no momento difícil do Brasil, mas que já com a sua experiência, com a sua altivez e com a força que ele representa de um partido que agora a primeira vez assume a presidência da Câmara, que é o PDT, é realmente motivo de muita alegria para nós. O prefeito de São Luís também participou do ato e falou da importância da casa na aprovação de projetos do Executivo, a exemplo da nova frota do transporte público. A modernização do transporte ela vai acontecer sempre, né? Ou seja, nós temos hoje um contrato assinado por 2 partes, pela Prefeitura e pelos consórcios que venceram, e que tem regras claras. E a qualidade no transporte público ela é algo que vai continuar sendo perseguido não apenas pela nossa gestão, mas pelo que há hoje contido no contrato pelas gestões futuras. Na ocasião, todo o diretório foi empossado para o biênio 2019 e 2020. A nova mesa fica assim: Nato Júnior, 2º vice-presidente, Josué Pinheiro, 3º vice-presidente, Chico Carvalho, 1º secretário,
Francisco Chaguinhas, segundo secretário. Beto Castro, terceiro secretário. Concita Pinto, quarta secretária. E Afonso Manuel, quinto secretário. Essa chapa, que levou o nome de Edmilson Jansi, foi eleita com 28 votos a 1. O presidente Osmar Filho traz para essa nova gestão muita energia, muita vontade, juventude, e nós queremos assim fazer um trabalho exponencial na Câmara de Vereadores, aproximar ela cada vez mais com o povo de São Luís. João, fica a expectativa aí para o mandato diferenciado, até pela idade do presidente que assume agora a Câmara, né? Exatamente, renovação aliada à juventude do presidente Osmar, que é do PDT. A Câmara Municipal completará 400 anos, Adalberto, e a proposta principal do presidente Osmar é aproximar o Legislativo Municipal da população. Ele, inclusive, já anunciou a questão da Câmara itinerante. É claro que é preciso, então, essa aproximação, Adalberto, até para que os vereadores sintam, estejam mais presentes nas comunidades e ali possam contemplar, avaliar as principais demandas e, claro, também os vereadores estejam sintonizados aí com as principais problemáticas da cidade de São Luís. Então é importante essa liderança jovem no comando do Legislativo Municipal da Câmara Municipal de São Luís. Em Brasília, a cerimônia de posse do presidente Jair Bolsonaro reuniu diversas lideranças políticas. Durante a cerimônia, o novo presidente reiterou motes de campanha. Já como presidente empossado, Jair Bolsonaro deixou o Congresso Nacional com 35 minutos de atraso, pouco antes das 5 da tarde. Na saída, ouviu mais uma vez o hino nacional, sob uma salva de tiros de canhão. Depois da revista das tropas, Bolsonaro seguiu no Rolls Royce para o Palácio do Planalto. Sorridente, acenou bastante para o público, que o esperava do lado de fora do Congresso Nacional. Ao chegar na entrada do palácio, se emocionou. Um dos momentos mais esperados, a subida na rampa, foi comemorado pelos milhares de apoiadores do presidente. O ex-presidente Michel Temer e a esposa Marcela receberam Bolsonaro. A transmissão da faixa presidencial foi acompanhada de gritos de mito, mito. Depois, um gesto inédito. Com a ajuda de uma intérprete, a primeira-dama Michele Bolsonaro foi a primeira a fazer um discurso no parlatório em Libras, a linguagem de sinais. Agradeceu à população pelo apoio nos momentos difíceis. A primeira fala de Jair Bolsonaro para toda a nação foi curta, durou apenas 10 minutos. Em um tom mais informal do que o discurso de posse na Câmara, o presidente disse que as eleições deram voz a quem não era ouvido e que chegou o dia do país se livrar do politicamente correto e do socialismo. Se libertar da inversão de valores, do gigantismo estatal e do politicamente correto. Durante o discurso, o presidente tirou uma bandeira do Brasil do bolso. Essa é a nossa bandeira, que jamais será vermelha. Só será vermelha se for preciso o nosso sangue para mantê-la verde e amarela. E no último ato no Palácio do Planalto, Bolsonaro assinou a nomeação dos 22 ministros e depois fez uma foto oficial com toda a equipe. Diogo Trim, posse de Bolsonaro, para encerrar, falando de fim do socialismo no Brasil, a imprensa criticando o trabalho, ficaram confinados ali, né? Nem conseguiam passar com alimentos, com nada, segurança rígida. E o trabalho deles restrito ali a uma área específica, sobraram críticas. Muitas críticas, porque o Bolsonaro houve vários equívocos ali na fala do presidente Jair Bolsonaro, principalmente essa aí do fim do socialismo, porque no Brasil, nem no governo do PT, esteve implementado aí o programa socialista no Maranhão, ou seja, do que prega o socialismo. No Brasil, né? No país. No Brasil não tem isso aí, nunca houve, nunca existiu. Mas o eixo político mais substancioso que eu queria destacar foi o aceno do presidente eleito Jair Bolsonaro, do presidente agora Jair Bolsonaro, para a classe política. Esse é o principal desafio do Bolsonaro, Adalberto, porque ele vai ter aí que fazer esse aceno para o Congresso, e ele fez esse aceno dizendo que iria casar com os deputados, ou seja, que precisava dos deputados, porque ele precisa começar esses 6 primeiros meses de um governo forte, ou seja, ele precisa aprovar primeiramente, prioritariamente, a questão da reforma da Previdência. E para isso ele precisará
do apoio do Congresso. Por isso ele fez esse gesto, esse aceno todo ali para os políticos. Importante destacar a ausência do Centrão, o Centrão, que é aquele grupo de partidos, de políticos fisiológicos, toma lá da cá, eles não estiveram presentes e, claro, vão aí querer também, não vão aceitar essa nova política aí do Bolsonaro, do tomar lá da cá, e vamos ver como será isso. Outro ponto importante, presença maciça do Democratas, ou seja, já uma possibilidade, inclusive, da base do Bolsonaro sinalizar apoio para a recondução do Rodrigo Maia. E isso pode acontecer, não há mais aquela resistência toda. Então, Adalberto, esse é o principal desafio, é a questão política. O governo precisa, nesses primeiros meses, implantar a reforma, sobretudo da Previdência, e mostrar que está forte. Ele precisa começar forte e com o apoio da opinião pública. Por isso, essa questão desse relacionamento com os políticos, se você observar, ele deu um abraço muito forte ali no ex-senador José Sarney, assim que encontrou, e também, claro, precisará dessa articulação política para isso. Obrigado, John. Até amanhã. Até amanhã, Adalberto. São 7 horas e mais 26 minutos, 7h26, e já está em vigor o novo salário mínimo. Aliás, o presidente Bolsonaro diminuiu, né, aquilo que é o menor salário pago ao trabalhador em relação à expectativa que havia, que foi deixada pela gestão anterior do presidente Michel Temer. Vamos falar sobre o novo salário mínimo agora com Hugo Viegas, que está no centro da nossa capital. Vamos lá? Vamos com o Hugo. Hugo Viegas está no centro da nossa cidade, agora sim. Hugo, um ótimo dia para você. Oi, Adalberto, bom dia para você também, para todo mundo que está acompanhando. Exatamente, de acordo com o orçamento previsto, deixado pelo ex-presidente Michel Temer, em agosto do ano passado, o salário mínimo deveria ser de R$ 1.006. Só que o decreto assinado e já publicado em uma edição extra do Diário Oficial da União pelo atual presidente Jair Bolsonaro prevê o salário somente de R$ 998. Olha só, Adalberto, de acordo com o DIEESE, o valor ideal para o salário mínimo, né, para todas as necessidades aí do trabalhador, seria de R$ 3.959,98. Aí 4 vezes o que temos atualmente de salário mínimo que entrou em vigor, de acordo com esse decreto assinado pelo atual presidente Jair Bolsonaro, como você disse, que já está valendo. Então, 4 vezes a menos R$ 998. Como você disse, Adalberto, a gente está aqui no centro da cidade, na Praça Deodoro, esse que é um cartão postal aqui de São Luís, a nova Praça Deodoro, podemos dizer assim. E nós já mostramos aqui no Bom Dia, inclusive, a volta dos bustos aqui, que contam um pouco da nossa história, são escritores maranhenses, mas a gente vai entender um pouquinho mais o que eles podem mostrar para a gente, um pouco mais dessa história, agora na reportagem do colega Fábio Cabral. Veja só. Na paisagem remodelada da praça, eles despertam a curiosidade de quem veio conhecer o novo cartão postal de São Luís. O Panteão Maranhense não é templo de deuses gregos, mas de monumentos esculpidos em homenagem a personalidades do Estado que se destacaram em algum momento da nossa história. Todo povo tem os seus símbolos, não é, que reverencia, né? Então, no caso do Maranhão, no caso de São Luís, particularmente, e no caso desta praça, aqui há um conjunto de bustos que sintetizariam de algum modo essas referências simbólicas da cultura maranhense, da cultura letrada particularmente, né, do Maranhão. Entre os 18 bustos que haviam sido retirados em 2007 e que voltaram após a revitalização da Praça Panteão, estão escritores consagrados da nossa literatura, como Arthur Azevedo, Bandeira Tribuzzi e Josué Montelo. Há também outros nomes nem tão conhecidos assim, como o de Clodoaldo Cardoso, ex-presidente da Academia Maranhense de Letras. Se você não conhecer algum deles, pode ler as informações que estão bem ali nas placas. Já se viveu alguma história, nada melhor que relembrar. Bandeira Tribuzzi, né, que eu cheguei a conhecer pessoalmente, né, vi agora o busto dele aqui, fiquei bastante satisfeito, porque foi um dos homens, inclusive o autor do hino da cidade de São Luís. Entre tantos bustos espalhados por toda a praça, chama atenção pelo fato de representar a única mulher no meio de toda essa turma. A professora e escritora Maria Firmina Reis foi uma mulher à frente do tempo em que viveu. Professora
no interior de escola mista, uma escritora em tempos no século XIX, em que fundamentalmente os homens que escreviam, uma escritora que escreve textos relativos à escravidão, ao tempo da própria escravidão. Então é uma mulher muito importante, uma escritora, um intelectual muito importante, porque ela se instituiu, se fez dentro de uma sociedade totalmente adversa às práticas que ela desenvolveu no seu tempo. A Caroline se identificou com as informações sobre a romancista maranhense. Ela, no meio, assim, é a única que se destaca aqui, porque eu tô olhando pro outro lado, acho que não tem outras mulheres, é só ela, representante feminina. E naquela década, aí já mostra aí o empoderamento dela feminino, importante, é uma representante aqui. Já a alegria de Dona Araci, 83 anos, foi ver que entre os homenageados estão conterrâneos da cidade onde nasceu. Meu conterrâneo, tá vendo? Sabe quando ele nasceu? Ó, onde ele vai, olha aí, ele faleceu um ano antes de eu nascer. Eu nasci em 35, ele faleceu em 34. Estão felizes em ver aqui? Muito feliz, muito feliz. Esse é aquela romancista lá, Maria Firmina. Pois é, Adalberto, bem bacana, né? A gente está aqui perto, por exemplo, do busto do Arnaldo Ferreira, grande também historiador, escritor maranhense. A gente pode aproveitar e aprender um pouquinho. E para a gente resta isso mesmo, aprender com o que a história tem para ensinar e, claro, preservar. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Hugo. É verdade, aprender sempre. Um ótimo presente de fim de ano que a gente ganhou, né? A revitalização ali da Praça Deodoro, toda aquela área. No próximo bloco tem Silvan Alves trazendo as notícias de segurança em Luiz Carlos Lima destaca as principais notícias da região tocantina. São 7h32 e a gente volta já com o Bom Dia Maranhão. São 7h mais 36 de volta ao Bom Dia Maranhão, aqui pela TV Difusora. Em Davinópolis, a Câmara Municipal empossou Raimundo Nonato de Almeida como prefeito interino após a prisão de José Rubem Firmo, suspeito de ser mandante do assassinato do ex-prefeito Ivanildo Paiva. Em sessão extraordinária, após a prisão de José Rubem Firmo, a Câmara Municipal de Davinópolis empossou o então presidente da Câmara, Raimundo Nonato de Almeida. Raimundo Nonato assume a prefeitura do município no lugar de Rubem Firmo, que estava no cargo desde o dia 13 de novembro de 2018. Agora, quem está como presidente da Câmara de Vereadores é o vereador Manuel Neco. Vamos fazer um trabalho normal, né? E para contribuir com o secretário e o novo prefeito empossado para que tudo dê certo para o nosso município. Para a legalização da posse, o Tribunal Regional Eleitoral despachou um documento para que Raimundo assumisse o cargo em caráter provisório. E agora o presidente da Câmara, pela ordem legal de sucessão, ele que que tem que assumir, pelo menos temporariamente. Após a posse, o prefeito interino explicou que vai dar continuidade aos projetos e convênios firmados pelo município. A gente assume hoje o município, né, por um tempo aí, pelos próximos meses aí, né, e a Justiça Eleitoral irá resolver os procedimentos cabíveis ao nosso município de Davinópolis, né. O prazo de 30 dias no cargo poderá se estender por até 90 dias, como o afastamento de Rubem aconteceu antes de ter completado 2 anos no cargo. Novas eleições municipais podem ser realizadas após esse prazo de 90 dias. José Rubem Firmo foi preso na manhã da última segunda-feira. Ele é suspeito na participação intelectual da morte de Ivanildo Paiva Barbosa. Nós vamos falar mais sobre esse caso com o nosso Silvan Alves, que participa do primeiro Bom Dia Maranhão ao vivo aqui de 2019. Silvan, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia, ótimo ano, Adalberto. hein? Bom dia a todos. Né? Silvan, vamos falar desse caso aí, porque chama atenção, né? Afinal de contas, nós temos uma situação envolvendo vários prefeitos, ex-prefeitos. Quem assumiu, né, foi preso
Inclusive tem um vídeo na internet circulando no momento que ele foi preso, né? Foi preso. Como é que está a situação lá? Agora realmente se fecha a questão do assassinato, a motivação? Os delegados, foi um trabalho muito bem feito, não é? Mais de 30 dias de investigação. Esse assassinato foi logo no começo de novembro, e aí já a partir do mês passado, né, já no apagar das luzes do final do ano, é que os delegados foram Jeffrey Furtado, que foi daqui de São Luís, mais o Praxístenes de Moraes, que é o delegado de homicídio lá de Imperatriz. Uma ação conjunta, eles conseguiram fechar essa investigação já no final do ano com 8 pessoas presas e faltando justamente a questão do mandante, que demorou mais porque precisava amarrar, não é? A polícia tinha uma suspeita óbvia do envolvimento do prefeito atual, não é? Que era o vice do Ivanildo, mas era preciso que tivesse provas para convencer até o judiciário a decretar a prisão dele. O Rubem Firmo, mais conhecido como Rubem Lava Jato, ele teria tramado a morte do Ivanildo, levado por estar endividado depois que ele ajudou na composição da chapa, financeiramente o Ivanildo, com a promessa de que, se eleito fosse, o prefeito o ajudaria a saldar as dívidas que ficaram de campanha. Isso não aconteceu, e aí a polícia foi atrás e comprovou que ele começou a se fazer de determinados bens, né, propriedades que ele tinha, justamente para saldar essa dívida, cumprir uma parte dessa dívida. E depois ele teria se associado justamente ao Moisés da Pneu Zero, que teria sido uma das pessoas que ajudou a financiar esse assassinato aí do Ivanildo, com a intenção de que, chegando à prefeitura, ele não só saldaria a dívida, mas como também equilibraria a situação financeira dele. Mas antes tinha que tirar do caminho, não é, o prefeito do caso, o Ivanildo. E foi o pior caminho, a pior alternativa que eles escolheram foi justamente tirar o prefeito através da violência, assassinando o prefeito, né? Está comprovado de que os 2 policiais, no caso o Tita e o Cabo William, o Tita que é da Polícia Militar do Pará, mas que mora em Imperatriz, é uma pessoa lá de Imperatriz, e o Cabo William da Polícia Militar do Maranhão foram os executores. Isso os delegados apontam isso claramente no relatório que foi feito e encaminhado ao Ministério Público, e aceita as prisões, as custódias dessas pessoas pela justiça. Obrigado, Silvão. Um ótimo dia para você. Ok, bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Tá, o nosso Silvão Alves participando aqui do Bom Dia Maranhão, são 7 horas e 41 minutos. Na saída temporária, um dado importante, Silvão, ainda há pouco reforçou no Bandeira 2, 642 saíram para a temporária de Natal. Desse total, 46 não retornaram ainda. E, portanto, esta informação sobre a saída temporária, o balanço aí da saída temporária de Natal. Nós vamos agora a Imperatriz com Luiz Carlos Lima. Bom dia, Luiz. Olá, Adalberto, muito bom dia para você também, bom dia a todos que nos assistem. Olha, em 2019 tivemos pelo menos 10 feriados prolongados ao longo do ano. Este ano, os chamados feriadões vão ser em menor número e quase sempre no meio da semana. Há quem goste e, claro, há também quem não goste. 2019 mal chegou e já veio com novidades, entre elas os feriadões. A quantidade de dias de descanso por conta das datas prolongadas serão menores. Serão 5 datas que poderão ser prolongadas, número menor que em 2018, quando foram no mínimo 10 feriadões. Para algumas pessoas, as datas não influenciam, mas para quem trabalha no comércio faz uma boa diferença. Para que tanto feriado prolongado? Nós já temos um domingo para descansar, né? O sábado, meio da tarde. Aí, feriado para o comércio só faz dar prejuízo. Em 2019, os feriados nacionais cairão em maioria no meio da semana, às quartas-feiras, dificultando prolongar as folgas. Em 2018, não houve nenhum feriado desse tipo. Quando tem menos feriado é bom que a gente trabalha mais. Eu, por mim, não tira feriado de jeito nenhum. Todo dia eu trabalho será melhor, porque esse feriado faz atrapalhar a gente. Além dos feriados nacionais, Imperatriz irá contar com mais 4 feriados, entre municipais e estaduais. Entre as datas estaduais, 28 de julho e 20 de novembro. As municipais estão marcadas para o dia 16 de julho e 15 de novembro. Apenas as municipais terão a chance de se tornarem feriados prolongados, porque cairão nas terças-feiras.
A flora, a fauna e até personagens da TV estão ganhando a área urbana aqui de Imperatriz. É o talento dos grafiteiros colorindo diversos pontos da cidade. O bairro Três Poderes ganhou um charme a mais. A arte urbana chegou ao muro de uma das unidades da Fundação da Criança e do Adolescente, com caricaturas do Chaves e toda a turma, grafites, feitos pelo especialista em retratos Ednei Areia. Como o muro estava todo branco, muito sem graça, a gente aqui da FUNAC, nós tínhamos a ideia de fazer alguma coisa para alegrar esse muro, né? E de início deram logo a ideia do Chaves. Para quem passa na BR-010, próximo ao primeiro viaduto, difícil não notar a arte feita que conta um pouco da história da cidade de Imperatriz. Os desenhos foram feitos no mês de junho de 2018 por grafiteiros que fazem parte do projeto Casa do Hip Hop. A história contada é da ponte Dom Afonso Felipe Gregory, do Rio Tocantins, e parte da nossa fauna e flora. Outro ponto marcado pela presença da arte é na recém-inaugurada Praça da Cultura. São imagens que fazem uma retrospectiva de momentos que marcaram a fundação de Imperatriz. Os ambientes ficam ideais para quem admira arte e natureza. Por isso, vale até um registro no celular e guardar de lembrança. Por hoje é só, Adalberto. A gente volta com você aí no estúdio. Obrigado, Luiz, pelas informações. Olha, e o ano novo começa com uma velha prática, um aumento no preço dos combustíveis. Pois é, dessa vez o reajuste foi no óleo diesel e o Hugo Vegas está aqui para confirmar essa informação. Óleo diesel mais caro, né, Hugo? Exatamente, Adalberto, 2,5%. O aumento foi anunciado pela Agência Nacional do Petróleo e Gás Natural e já entrou em vigor ontem, logo no primeiro dia do ano. Esse aumento nas refinarias, Adalberto, passou para R$ 1,85, um aumento aí de 0,045 centavos por litro. Então, a gente lembra, né, que tivemos toda aquela questão com os caminhoneiros no ano passado e aí por conta disso teve o subsídio, o que permaneceu com os preços um pouco menores. Esse subsídio aí já não está mais em vigor por conta disso e também, segundo a agência, por conta do preço internacional, enfim, o valor teve que ser reajustado. E por conta disso tivemos agora essa notícia nada legal já para começar o ano, Adalberto. Legal, Hugo, até porque daqui a pouco isso aí tem reflexo em outras áreas, né? Poderemos ter aumento aí, claro, o custo do combustível, ele compõe aí uma série de custos do chamado custo Brasil, né? Então pode ser que as coisas, claro, que esse aumento aí no combustível venha a acabar refletindo no aumento também de vários produtos, né? Assim que funciona, enfim, a gente sabe dessa realidade. São 7h46. Agora, Hugo, tem uma outra informação que é a respeito da bandeira tarifária. Então, pelo menos começa o ano aí sem aumento na energia elétrica, né? Pelo menos essa é uma notícia bacana, né? De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, esse mês de janeiro nós vamos ter a bandeira verde. Lembrando, né? A gente tem a bandeira verde, que é sem custos, né? Sem custo adicional na tarifa de energia elétrica. Tem a amarela e a vermelha. A vermelha é quando a situação está bastante complicada e aí sim a tarifa é um pouquinho mais elevada. Então, esse mês de janeiro nós vamos ter a bandeira verde, segundo a agência, isso é por conta da questão das hidrelétricas, né? Então, as chuvas estão favorecendo, por conta disso, esse mês de janeiro nós vamos ter bandeira verde sem tarifa extra. Mesmo assim, a agência alerta para que o consumidor continue com boas práticas, continue economizando, né, para não ter problema, nenhum susto na conta de energia e também o meio ambiente agradece, né, Adalberto? Com certeza. Obrigado, Hugo, pelas informações. Mais uma vez, um feliz ano novo, bom 2019 para você, viu? Tá aí o nosso Hugo Vegas participando aqui do Bom Dia, são 7h48. No próximo bloco, a gente vai falar de esporte, hein? Laércio Júnior está chegando para falar do Imperatriz, o Cavalo de Aço se preparando para a temporada 2019. É já o intervalo rapidinho, a gente volta daqui a pouquinho com o Bom Dia.
São 7h51 de volta, o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado, agora para falar de esporte. Quem fala de esporte no Bom Dia é Laércio Júnior. Laércio, um ótimo dia para você. Bom dia. Bom, vamos falar de 2019, porque já começou o ano, hein? Lá para o Imperatriz, aliás, no ano passado já começaram a pensar em 2019, é assim, não tem mais aquela parada no fim de ano, não. O Imperatriz hoje, Adalberto Mello, é o time mais organizado do futebol maranhense. O Imperatriz já tem a questão organizacional toda para a temporada de 2019 e os jogadores têm salários garantidos que não atrasarão até o último dia dos seus contratos, lá no mês de dezembro. Isso já foi dito desde o ano passado pela diretoria do Cavalo de Aço. Teve uma grande festa de apresentação na semana passada e o time já pegou no batente, ao comando do técnico Rui Scarpino. A nossa equipe lá da região Tocantina acompanhou. Com toda essa energia, é sinal que o ano já começou para os jogadores que já tiveram avaliação clínica, ortopédica, massa corporal e índice de gordura. Além, claro, do treino físico técnico, que faz parte da rotina de treinos dessa galera que está desde os últimos dias de 2018 se preparando para os campeonatos de 2019. A gente vai se preparar nesse tempo que a gente tem de preparação e com certeza o Rui vai escolher os melhores capacitados fisicamente, tecnicamente, e a gente espera fazer uma boa campanha durante esse ano. É que no mês de janeiro, o ciclo recomeça para os clubes de futebol e os jogadores devem buscar o melhor condicionamento antes da bola rolar nos campeonatos durante o ano. A gente iniciou com os exames físicos, o exame médico, e agora a introdução do trabalho físico com o trabalho técnico para o pessoal ir voltando, a ter um contato com bola e também se soltando dentro da parte física. A partir do início do ano, quando a gente começa o trabalho de uma definição de uma equipe titular, aí sim a gente começa a introduzir o trabalho tático, onde a gente vai definir a maneira como nós vamos jogar, de formação também dos atletas, ver aquele que vai estar no melhor momento, melhor condicionado para esse início. Então a gente começa essa outra parte a partir do início do ano, mas a princípio mais agora é uma parte mais físico-técnica para a gente trazer o pessoal de volta novamente ao ambiente de trabalho e ir se condicionando também. Para 2019, o Cavalo de Aço revelou 6 admissões. Entre elas estão a do atacante Alexandre Balotelli, o lateral Jeff Silva e o volante Diogo Oliveira. Além do trio, foram confirmados também o zagueiro Anderson, o meia Chaves e o lateral Felipe Potengi. Diogo Oliveira, um dos novos jogadores, conta o que a torcida cavalina pode esperar. É um prazer estar jogando num grande clube aqui no Nordeste. Pode esperar um jogador muito aguerrido, um jogador de muita força, que se impõe dentro de campo, que bota respeito nos adversários e que tem uma qualidade de passe muito boa. Eu acho que juntamente com meus companheiros a gente no dia a dia vai melhorar e se conhecendo. Com novos desafios, o Cavalo de Aço já sabe o que lhe espera. O time vai disputar 3 competições. Além do Campeonato Maranhense, que já começa no dia 19 de janeiro, tem também a Copa do Brasil em fevereiro e o Campeonato Brasileiro Série C em abril. São vários desafios no ano, hein? O Cavalo de Aço está forte, bem organizado, bem estruturado, sabe da Série C que vai ter muito forte pela frente, com equipes tradicionais mais acostumadas a jogar esse tipo de competição. Enfim, o Imperatriz tem tudo para ter plantado a semente no ano passado, Adalberto, e começar a colher já nesse ano de 2019, ao comando do Rui Scarpino, que pouca gente lembra. O Marcinho Guerreiro, que tinha acertado com a Imperatriz, ele era auxiliar técnico do Rui Scarpino em 2017. O Rui Scarpino é o grande mentor do Marcinho e tem tudo para dar continuidade ao trabalho com o Fábio Nogueira, com o Júnior Ferreira, enfim, o Cavalo promete estar muito forte nesse ano de 2019. Já que a gente está falando de cavalo, agora vamos falar do bode, né? Porque o Maranhão Atlético Clube, campeão da Copa FMF, vem aí com tudo para 2019 também. O Maranhão não podia ficar atrás, Adalberto, e era uma grande preocupação. O Maranhão, em relação àquelas questões, o MAC sempre deixa para a última hora, até pelo perfil da sua diretoria, que não gosta de cumprir aquilo que não pode pagar. E o Maranhão Atlético se movimentou bastante nos bastidores. A última grande movimentação foi a chegada do técnico Marcinho Guerreiro. E agora nós vamos a mais detalhes dessa preparação do bode visando o Campeonato Estadual e o Campeonato Brasileiro da Série D.
O campeão da Copa FMF anunciou a troca de Raimundinho Lopes por Marcinho Guerreiro para a temporada 2019. E agora o MAC corre contra o tempo para fechar o seu elenco que vai disputar o Campeonato Maranhense. O clube ainda não confirma, mas já tem uma série de atletas fechados e aguarda apenas a assinatura de contrato para divulgar. Atual campeão maranhense, Marcinho Guerreiro acertou com alguns jogadores que foram campeões com ele no motoclube. É o caso do atacante Ricardo Maranhão, autor do gol do título do Papão contra o Imperatriz no ano passado, e também do volante Rafael Santos. Pois é, o time do Maranhão Atlético Clube se preparando forte. Olha, confira agora, vamos acompanhar os times que vão jogar a Copa São Paulo de Futebol Júniors. O Comercial vai vai começar amanhã contra a equipe do Cruzeiro, o time já está lá em São Paulo. E o Marília também é nosso representante, Adalberto Melo, na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júniors. E nós estaremos acompanhando os detalhes para você aqui ao longo de toda a semana, não é? A abertura dessa competição para os dois representantes do futebol maranhense. O Comercial, que é o representante no lugar do Babaçu, que garantiu a vaga, e o outro é o Marília, lá da região tocantina da cidade de Imperatriz. Marília de Imperatriz e Comercial de Ribamar serão os representantes maranhenses na disputa da Copa São Paulo de Futebol Juniores. Obrigado, Laércio. Até amanhã. Um abraço, Adalberto. Até amanhã. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, confira agora a previsão do tempo na capital e no interior do estado. Vamos lá? Aqui na capital, começando com São Luís, hoje céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvisco rápido em áreas isoladas. Mínima em São Luís, 25, máxima 31 graus. Vamos para Imperatriz. Em Imperatriz predomina o tempo nublado, sujeito a pancadas esparsas de chuva. Mínima em Imperatriz, 25, a máxima 33 graus. Em Caxias, hoje céu parcialmente nublado, possibilidade de chuvisco rápido e isolado. Mínima lá em Caxias, 26, a máxima já aumenta, 35 graus. Vamos para mais 3 cidades? Mais 3 cidades do nosso mapa. Agora teremos Pinheiro, Barreirinhas e também Carolina. Em Pinheiro, hoje céu parcialmente nublado, chuva ocasional isolada lá em Pinheiro, mínima de 25, máxima de 33 graus. Em Barreirinhas, hoje céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvisco rápido e isolado, mínima de 26, máxima de 32 graus. Em Carolina, hoje céu parcialmente nublado, chuva ocasional isolada também. 25 é a mínima, 33 a máxima. Para você, um ótimo dia. O Bom Dia termina agora. Outras notícias no nosso portal MA10. E amanhã, pela manhã cedinho, a gente tem um encontro marcado com a informação. Às 7 horas da manhã eu te espero no nosso segundo Bom Dia de 2019. Nunca é tarde para desejar, né? Mais um feliz ano novo para você, um ótimo 2019. Amanhã a gente se encontra imagens da Avenida Beira Mar, na capital de todos os maranhenses, para encerrar o Bom Dia de hoje.